Senhor nosso Deus e Pai, neste momento quero agradecer, Senhor, pela Tua presença, Tua misericórdia, Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos fazendo lembrar de todas as coisas, Pai, neste momento, que esteja, sobretudo, tocando os corações aqui, Pai, para vir ouvir a Tua voz, para estarem dispostos, Pai, a sentir o Teu toque e aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que nenhuma distração neste momento venha sobre nós. Senhor, que caia por terra toda a tentativa, Pai, do inimigo de tirar aquilo que temos neste momento, Pai, de tirar aquilo que podemos aprender, aquilo que podemos absorver, Pai, em nome de Jesus, que todo empecilho, Pai, que todo impedimento, Pai, que toda distração caia por terra neste momento. Senhor, que o Teu Espírito passeie, Pai, sobre cada uma das casas aqui representadas, ó Deus, e assim possa testificar e trazer a Tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus, que sejamos tocados neste momento, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua presença venha invadir, ó Senhor, a cada ambiente aqui, Senhor, que está participando, Senhor, deste estudo, para que a Tua presença seja verdadeira, Pai, palpável e real, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido. Te agradecemos por este momento, te agradeço por cada um que aqui está, por cada vida que aqui está, Pai, e aqueles que não podem estar presentes, que o Senhor esteja os abençoando e os tocando da mesma forma. Que não seja através da minha vida, mas que o Senhor use outras ferramentas para falar com aqueles que talvez estejam ausentes nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Que o principal, Pai, que o Teu nome, que a Tua presença, Pai, seja glorificado e seja exaltado em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. E vamos lá então, Romanos capítulo 11. Hoje eu quero avançar sobre 2 capítulos aqui, principalmente, como a gente tem feito, o 11 e o 12. Eu acredito que a gente vai conseguir falar. E são, já de antemão, né, eu digo para vocês, não que os outros não tenham sido, mas muito ricos de aprendizado e, sobretudo, de coisas que a gente ouve falar durante muito tempo, em coisas que a gente já ouviu várias vezes, vários lugares, talvez de uma maneira diferente, talvez de uma maneira descontextualizada, mas aqui a gente vai ter o privilégio e o prazer de ler os 2 capítulos inteiros e colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Capítulo 11 do livro de Romanos vai diferenciar, já vai classificar aqui como um subtítulo o remanescente de Israel. E eu tenho certeza que não só eu, mas muitos de vocês já ouviram falar muito a respeito disso, né? O remanescente de Israel, e não é uma palavra que a gente utiliza no dia a dia, né? Ah, eu vou almoçar o macarrão remanescente da janta de ontem. Ninguém fala isso no dia a dia, né? Mas é exatamente este o significado literal da palavra, é aquele que resta, aquele que sobrou, aquele que ficou para trás, né? Então, o remanescente de Israel são exatamente estes a quem o Senhor quer resgatar, a quem ele virá buscar. Lembrando que o povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus desde o início já, né? O povo o qual era o propósito de Deus vir, seria para este povo no início, e alguns entenderam, outros não, e aqui Romanos, Paulo vai nos falar a respeito daqueles que sobraram, daqueles que ficaram, que permaneceram e que entenderam a verdadeira mensagem do Senhor, né? Então é a respeito desses que o capítulo 11 vai nos ensinar, né? Às vezes pode parecer uma palavra diferente, uma palavra bonita que a gente não está acostumado a ouvir, e eu já ouvi em algumas pregações aí ela ser usada, ser colocada assim, mas nem sempre dando o sentido exato da palavra, ou explicando o contexto, ou o que quer que seja. Simplesmente para colocar uma palavra bonita no meio do texto, e aqueles que não leem, que não conhecem a palavra do Senhor, acabam se deixando levar por palavras bonitas, né? Ah, poxa, usa a palavra difícil e fala assim, fala assado, então conhece muito. E no fim não, às vezes é só uma palavra que é simples, só que não está inserida no nosso contexto diário, usada raramente, então pode dar
um ar assim de superioridade ou intelectualidade por utilizar uma palavra assim. Então eu quero dizer para vocês que o capítulo 11 vai falar daquele que sobrou de Israel, né? Para não repetir o remanescente de Israel, vou falar daqueles que creram e ficaram para trás. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Dizendo isso, Paulo, escrevendo aqui aos Romanos. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Palavras de Elias registradas lá em 1 Reis 19, por ali a partir do verso 10, Elias fala isso, né? Poxa, Senhor, fui o único que restou aqui e tal, e ainda estão procurando me matar, ainda estão procurando correr atrás de mim para acabar com o teu povo, né? E tudo. E aí aqui vai aparecer o tal do remanescente, né? O Senhor vai responder assim, no verso 4. E qual foi a resposta divina, né? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça, né? Então o Senhor já tinha preparado estes, já tinha escolhido, além de Elias, esses 7.000 homens, quase perdi o verso aqui, não estou enxergando muito hoje. 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? O Senhor já tinha reservado estes que seriam escolhidos pelo Senhor. Então não seria só Elias aqui no caso que estaria sendo perseguido. O Senhor já tinha reservado alguém que iria o acompanhar nesse contexto. E relembra bem que esse remanescente, ele foi escolhido pela graça de Deus. Esses que estarão neste contexto que a gente vai ler aqui hoje, também foram escolhidos, assim como nós, pela graça, não é pelas obras, porque se fosse assim, como lemos, a graça não se chamaria graça, mas aqueles que só faziam boas obras e respeitavam somente a letra da lei, esses já estariam salvos, né? Então não precisava muito mais coisa, era só respeitar a lei na literalidade e o coração pouco importava. E a gente sabe que aqui, a partir da graça do Senhor, conta muito mais a intenção do coração, conta muito mais aquilo que cremos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que simplesmente pelas obras que praticamos, né? As obras muitas vezes são feitas para serem mostradas aos outros, mas isso não quer dizer muito a respeito da gente, né? Hoje está cheio de obra aí, sendo exposta, sendo exibida, mas quando a câmera se desliga, quando as luzes se apagam, a verdadeira vida não reflete exatamente as obras que foram mostradas. E isso para Deus não tem o menor valor, né? Tudo aquilo que a câmera mostra, aquilo que os holofotes expõem para o público, isso não tem muito valor para o Senhor. Ele vai sondar a intenção do nosso coração. Verso 7. Quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. A gente vai conseguir ver isso também relatado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, esse trecho que a gente leu aqui. Tá? É uma transcrição lá do Antigo Testamento. Sempre aqui, como eu gosto de fazer, aquela ligação entre um e outro. Então aqui já é um resgate daquilo que foi falado lá em Deuteronômio, que desde aquele tempo o Senhor já escolhia os seus, o Senhor permitia que o coração de uns fosse endurecido, que os olhos dos outros fossem fechados, para que ele assim também pudesse exercer a sua misericórdia. Assim como a própria palavra vai nos dizer que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da sua cabeça sem que o Senhor não permita,
né? Então nada acontece ao acaso. Aqui o espírito de atordoamento, os olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até os dias de hoje, não é porque simplesmente tomamos a decisão de não crer, de não olhar, de não enxergar, simplesmente porque o Senhor permite que assim sejamos, né? Vemos lá no Antigo Testamento a história também, né, do coração endurecido de Faraó, que não deixava o povo sair de forma alguma. Então não era simplesmente pela maldade do seu coração, mas era para que o Senhor pudesse revelar através do endurecimento deste coração o seu poder, a sua misericórdia também para com o seu povo. Verso 9. E Davi diz, né, mais uma vez a gente vai voltar às páginas aqui para ver o que diz Davi. Vai estar relatado lá em Salmos 69. Que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Então isso, palavras aqui de Davi, determinações do Senhor já para este povo, aqueles que agiam pelas obras, aqueles que não criam na palavra do Senhor, aqueles que já tinham o seu coração endurecido. Então esses, pela permissão do Senhor, lhes foram imputadas estas coisas, estas penas que lemos aqui. Aí aqui verso 11 vai entrar num outro contexto que eu gostaria que a gente fizesse muita atenção e entendesse muito bem isso aqui, para que a gente valorizasse um pouquinho daquilo que a gente tem na mão hoje, né? Isso vai nos ensinar a respeito destas coisas. Verso 11. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, aqui Paulo está falando do povo de Israel que não creu, que não aceitou esta mensagem, que foi o povo escolhido de Deus e não se dobrou a esta mensagem, ainda recusou, mesmo sendo escolhido, recusou, né? Ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Não sei se ficou bem claro isso aqui, da maneira que o contexto foi abordado, né? Mas assim, o povo escolhido de Deus era o povo de Israel. Ainda assim, eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram aquilo que já havia sido prometido desde o Antigo Testamento, desde os profetas, né? E através dessa rejeição, através dessa desobediência, da não aceitação da mensagem do Messias, é que veio a graça do Senhor sobre nós, é que veio Jesus e os gentios, aqueles que para quem o Senhor não chamou, eles tiveram a oportunidade desta salvação através da graça, né? Então, se através da desobediência do povo de Israel, os gentios tiveram esse acesso, tiveram essa graça, tiveram esse presente, né? Essa riqueza, como chama aqui a palavra, no verso 12, né? Se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o fracasso riqueza para os gentios, imaginem vocês o que não significaria se eles aceitassem verdadeiramente quem eles são, para o que eles foram chamados e aceitassem essa mensagem do Messias que é vindo e morreu por eles também, ou principalmente por eles, né? Se através dessa desobediência nós tivemos essa graça e fomos alcançados, imagine então se eles tivessem aceitado também. Acredito eu que poderíamos ter muito mais coisas e ver muito mais coisas da parte do Senhor. Verso 13. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios. Eu exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então vejam aqui a intenção de Paulo e talvez um certo tipo de desespero aqui nessa declaração dele, de ver o seu próprio povo, aqueles
aquele povo para quem o Senhor veio e não aceitaram esta mensagem, não aceitaram este evangelho, não aceitaram este Messias que é vindo para eles. E Paulo aqui ele fala aos gentios, ele explica tudo isso na esperança de que os gentios, vendo tudo isso, entendendo aquilo que Paulo está falando, fiquem com ciúmes e através desses ciúmes possam então se render a essa mensagem que ele está pregando, né? Pois se a rejeição deles, verso 15, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Aqui Paulo menciona a santidade que é vinda para o povo de Israel, para aquele povo que aceitou, que entendeu esta mensagem e tudo, e desde essa raiz, desde essa primeira massa, ou este primeiro povo, que é o povo de Deus, se eles são santos, todos aqueles que estão vindo após este povo, na mesma direção, na mesma linha, na mesma mensagem, com a mesma crença no mesmo Messias, então esses também são, assim como diz aqui, né, a palavra, se a primeira massa oferecida, se as primícias ali é santa, ou se a raiz é santa, todo o resto da planta, todos os ramos ali também serão, né? Este é mais ou menos o contexto que Paulo está tentando explicar aqui, para chegar num contexto um pouquinho mais aprofundado, que são os ramos que não são de tal oliveira. Vamos ver aqui a partir do verso 17. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz quem sustenta você. Então, aqui Paulo está falando aos romanos, e nós nos entendemos como gentios e também algum povo desse romano, aqui podemos nos colocar nesse contexto, visto que não somos judeus nem israelitas e assim sucessivamente, nós somos os ramos ou somos esta oliveira brava, aonde fomos enxertados em Cristo, fomos enxertados na oliveira cultivada, a qual teve alguns dos seus ramos puros, provenientes dela mesma, ou seja, alguns dos povos, algumas das pessoas do povo de Israel foram cortados, os quais não creram, foram tirados de lado e nós estamos ocupando este lugar pela graça de Deus. Logo nos servimos da mesma seiva desta raiz, fazemos parte do mesmo alimento deles, então estamos dando o mesmo fruto que essa oliveira, a oliveira cultivada. Mas não é a nossa origem. Somos nós aqui chamados gentios e oliveira brava, que fomos enxertados na oliveira cultivada. Ainda assim, ocupando esse lugar, tendo participado da misericórdia de Deus e da graça dele, não podemos nos vangloriar disso. Foi aqui onde eu disse no início, onde devemos agradecer pelas oportunidades e os pequenos lugares que temos, porque não podemos então dizer, poxa, o Senhor nos escolheu, então estamos aqui, e esse povo de Israel e esses judeus que não creem nisso, são tudo maluco, e nos vangloriarmos sobre eles, dizendo que temos parte no reino dos céus e eles não. Ainda assim não devemos o fazer. Verso 18, vou repetir. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Diz aqui o verso 20. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ele também não poupará você. Então aqui a gente começa a ver também o que é propriamente a justiça de Deus.
com os seus, com o seu próprio povo escolhido, aqueles que eram os ramos da oliveira cultivada, da oliveira natural. Eles, por desobediência e incredulidade, foram cortados fora. Então eu fui colocado depois nesse contexto, eu cheguei mais tarde e ainda quero ocupar o melhor lugar. Não, eu tenho que ter gratidão, mas sobretudo temor, porque se os seus, aqueles a quem o Senhor já escolheu, foram cortados, quem dirá eu, que não era nem para estar aqui. Então você imagina, num momento ou outro acaba subindo na cabeça, acaba subindo a soberba ali, ou mesmo um vacilo na fé, né? Poxa, será que é isso? Será que é aquilo? E tudo. O Senhor não hesitará em te cortar da onde Ele te enxertou. Né? Não vou entrar em outro contexto aqui, mas a gente conhece muito bem, já estudou a respeito disso nos 4 primeiros evangelhos ali, quando Jesus chega perto da figueira e ele vai querer comer algum fruto, e a figueira bonita, cheia de folha e tudo, mas não tinha um fruto sequer. O que aconteceu com a figueira? Amaldiçoada foi e nunca mais deu fruto. Né? Então, se você só está fazendo cena, só está se mostrando bonito, está num lugar que não era para estar, não se surpreenda. E não espere de Deus também que Ele tenha somente essa misericórdia se nós não fizermos a nossa parte e nos mantermos em temor, obediência e fé diante da sua presença. Né? Este é o nosso papel, esta é a nossa função enquanto cristãos. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, aqui, dentro do contexto, as palavras que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu não estou criando coisa, eu não estou juntando palavras para passar o tempo ou encher linguiça, como a gente chama. Não, é simplesmente uma palavra ou outra explicada de uma forma mais fácil, mas está escrito aqui literalmente no texto. Verso 22 eu vou repetir. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Verso 23. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você for cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Não terão problema nenhum em se adaptar no ambiente deles, no lugar onde eles nasceram para estar. Por algum motivo foram tirados dali, mas se deixarem de ser incrédulos, voltarem-se à palavra de Deus e às suas promessas e a crer naquele que nos proporciona esta graça hoje, serão recolocados então na oliveira de onde nunca deveriam ter saído. Né? E poderão, no final das contas, também entrar no mesmo contexto que a gente está lendo aqui e serem chamados os remanescentes de Israel. Certo? Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Isso aqui a gente vai ver escrito lá no livro de Isaías 59. Então o profeta já falava a respeito disso, já falava a respeito dessa salvação, dessa remoção do pecado em meio a Israel, né? Mas, por um certo período, endureceram-se os seus corações, também pela permissão do Senhor, para que o Senhor possa demonstrar a sua misericórdia para com os gentios também. Certo? Verso 28, para a gente caminhar para o fim deste capítulo. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis.
Então quer dizer assim, estamos pregando este evangelho, aquele que Paulo estava pregando aos romanos, e nós, por obediência, transmitimos hoje. Através desse evangelho, através dessa pregação, somos então vistos como inimigos para os israelitas e para uma grande parte dos judeus que não entenderam a vinda deste Messias. Então nós, enquanto gentios, somos inimigos a estes. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Pois é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que originou todo este povo, que chamou todo este povo para ele. Eles continuam sendo amados nesta linha de descendência. E eles entendem isso e reconhecem, é claro, esta descendência, muito melhor do que o que eu estou explicando aqui. O único problema é quando chega Jesus na história, que eles não entendem essa salvação pela graça através de Jesus. Eles ainda esperam o Messias prometido desde os tempos de Abraão. Essa é a diferença entre nós e os judeus. Essa é a diferença entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem. Veem Jesus simplesmente como um simples profeta, de uma certa importância, que veio, fez algumas obras, mas para eles ainda não é este o Messias, né? Verso 30. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Aqui eu vou chover no molhado e repetir aquilo que a gente já falou, mas o Senhor permite a desobediência, o Senhor permitiu o endurecimento de alguns corações para que ele pudesse exercer a sua misericórdia, nos salvar enquanto gentios e também salvar alguns judeus ou alguns do povo de Israel que ainda não creram nesta mensagem, mas, como está escrito aqui, e eu creio, que virá de Sião o Redentor, que desviará Jacó em piedade, e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Então, através da misericórdia do Senhor, ele removerá os pecados entre este povo e salvará a todos. E aqui terminamos o capítulo 11, a partir do verso 33 até o verso 36. Já devem também vocês ter ouvido isto em algumas canções aqui, mas isto é literalmente um hino de louvor a Deus, não só das músicas atuais, mas tirado diretamente da palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, para sempre. Amém. E aqui finalizamos o capítulo 11 do livro de Romanos, entendendo quem são, para que são e para que servem os remanescentes de Israel, entendendo o nosso papel, quem somos e aonde estamos nesse contexto da história do Senhor, de quem ele chamou, quem ele não chamou, mas ainda assim quem ele alcançou com a sua misericórdia. Sejamos então gratos por isso que o Senhor nos proporcionou, que possamos dar valor a isso que o Senhor nos entregou, diga-se propriamente lá, claramente, que possamos dar valor ao sacrifício de Jesus naquela cruz, dia após dia, que nos permite hoje estarmos enxertados na videira cultivada, mesmo que ainda que não fosse o nosso lugar, mas hoje isso nos permite ter esse acesso. E vou ainda um pouquinho mais longe, falando de gratidão. Sejamos gratos por podermos estar aqui, ainda que virtualmente, mas reunidos, falando a respeito da palavra de Deus. Pois hoje, exatamente neste momento, exatamente
nos dias em que vivemos, temos muitos países que não nos permitem mais a fazer isto. E isto vai piorar a cada dia mais. Essa perseguição, essas restrições e tudo, mas nós ainda temos esta liberdade, ainda temos esta chance de falar abertamente, de adorar, de estudar abertamente a palavra de Deus. Então, sejamos no mínimo gratos, valorizemos a cada um desses momentos. Eu sei que não é o caso de vocês aqui, mas que não façamos uma reunião de estudo, ou de oração, ou um culto, ou o que quer que seja em nome de Deus, não façamos como um passatempo, ou somente como um compromisso da semana. Não, eu tenho que estar ali. Ah, tal dia eu tenho a obrigação de estar naquele lugar. Como se o estudo, ou como se uma reunião de oração, ou um culto na igreja fosse realmente uma obrigação nossa. E temos que estar ali, bater o cartão, bater o ponto e marcar presença. Isso não é gratidão a Deus. Isso é cumprir um protocolo, cumprir rituais, assim como os judeus e fariseus também cumpriam. E isso não agradava o coração de Deus. Que estejamos aqui verdadeiramente de coração aberto, que estejamos aqui de livre, espontânea vontade, desejo e sede de aprendizado. Esta é a gratidão que temos por essa palavra e por este lugar no qual ocupamos. Amém? Que falar do Senhor, que aprender dele, seja um prazer para nós e não uma obrigação. Poxa, se eu não frequentar tal lugar, em tal dia, em tal hora, o Senhor não vai mais olhar para mim, o Senhor não vai mais me abençoar. Não, pelo contrário. Ele vai estar mais longe de você quanto mais obrigação você cumprir, somente por estar cumprindo. Que o seu coração seja disposto e grato a cada vez que você se coloca na presença do Senhor ali, de livre e espontânea vontade, por amor e prazer de aprender e falar da sua palavra. Amém? E isso é claro que vai de encontro com o capítulo 12 que nós vamos iniciar aqui agora. Por quê? O subtítulo do meu capítulo, não sei se na tua vai falar desse jeito, mas o meu já vai dizer assim, o subtítulo vai falar sacrifícios vivos. O que isso quer dizer? E o que a gente vai encontrar pela frente aqui? Eu sei que é um capítulo muito conhecido, a gente já ouviu falar muitas vezes, já ouviu pregações e leituras inúmeras vezes, mas eu sei que hoje a palavra de Deus ela se renova e ela vai bater diferente aí dentro do seu coração. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então não é nada mais, nada menos do que aquilo que eu repeti antes de começar o capítulo. Que nós possamos nos entregar a Deus de livre, espontânea vontade, com amor, com vontade de aprender. E isso nada mais é do que nos entregarmos como sacrifícios vivos. É assim, não, eu tenho um tempo aqui com o Senhor agora, eu tenho um tempo para aprender da sua palavra, para falar no nome dele, para evangelizar alguém e tudo. E isso nada mais é do que nos oferecermos como sacrifícios vivos. Não é literalmente você se oferecer deitando no altar e morrer fisicamente para isso. Não é isso que a palavra quer dizer. Mas a cada vez que nos entregamos, que abrimos mão do nosso conforto, que abrimos mão das nossas coisas terrenas, dos nossos desejos, para nos entregarmos à vontade de Deus, seja para aprender, seja para ensinar, seja para orar, seja para, a gente vai ler aqui para frente, para chorar com alguém que está chorando, seja para rir com alguém que está se alegrando, isso é se tornar um sacrifício vivo. Porque você está se doando, você está se anulando, deixando você de lado um pouquinho para servir o outro naquilo que ele está tendo a necessidade. E isto é chamado, este sacrifício vivo e agradável a Deus, é chamado por Paulo de culto racional. Opa, eu tenho consciência do que eu estou fazendo.
Eu sei que eu gostaria de estar esticado no sofá aqui na coberta, porque a gente cortou a chofagem de casa essa semana, aqui tá um frio lascado. Então, eu gostaria de estar deitado ali embaixo da coberta, quentinho, sem fazer nada. Eu tô cansado, tô com dor no corpo, eu tô carregando uma tristeza dentro de mim hoje aqui, agora falando abertamente para vocês. Então, eu queria estar deitado ali, mas eu me entrego num sacrifício vivo e racional. Opa! O que eu estou falando aqui não é simplesmente para encher o coração, os olhos e os ouvidos de vocês. O que eu estou falando aqui é com convicção. O que eu estou falando aqui é que eu sei do que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo teatro. Entendem onde diferencia o culto racional do culto emocional? E é isso que Paulo nos ensina a fazer. Este é o culto racional de vocês, é aquilo que vocês fazem com plena consciência em favor dos outros. A gente se deixa um pouquinho de lado, a gente se anula um pouquinho para servir aos outros. Verso 2 ele continua nos ensinando: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu me amoldo ao padrão do mundo, se eu faço o que todo mundo está fazendo, se eu não presto um culto racional aqui e vou só na onda, tudo que todo mundo está fazendo é legal e tal, mesmo em nome de Deus. Mas se eu não sei exatamente aonde aquilo vai dar, qual é o propósito daquilo e tudo, eu estou me amoldando aos padrões do mundo, eu estou seguindo, como eu já ouvi muito por aí, misericórdia, eu estou seguindo um fluxo, né? Eu estou seguindo uma vibe, eu estou seguindo aquilo que está dando certo, aquilo que muita gente está fazendo. E isso está longe de ser racional, minha gente. Isso, aqui eu não sei, mas lá no Brasil a gente chama de Maria vai com as outras, né? Todo mundo está fazendo, está dando certo, está legal e tudo, então eu vou fazer na mesma. Isso não é racional, isso não é um culto que você sabe aonde você deve servir. Você sabe aonde você deve atuar. Você sabe... A gente leu aqui um pouquinho atrás no capítulo 11, né? Que no verso 29 do capítulo 11, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A gente sabe quais são os nossos dons, o nosso chamado. A gente já ouviu isso em algum lugar, a gente tem essa convicção. E mais para frente aqui, a gente vai saber como aplicá-los. Prestando um culto racional. Certo? Porque às vezes eu quero agir numa área que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Mas tá todo mundo fazendo e dando certo, então eu vou fazer igual. Mas gente, não foi esse o dom que Deus derramou sobre mim. Então eu não tenho que me meter a fazer porque eu estou me tornando um ser irracional. E aí eu não posso aproveitar e nem experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendem a incoerência das coisas aqui? Certo? Por isso que eu prezo pelo contexto. Por isso que eu quero ter o contexto inteiro aqui para eu entender do que a gente está falando, até onde que a gente está indo, até onde que a gente pode ir ou não. Verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que o que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Acho que eu não tenho muito o que explicar a respeito disso porque ficou muito claro, né? Cada um foi chamado por uma coisa. Quem é pé, quem é mão, quem é orelha, quem é cabelo é cabelo. E não dá para mudar isso. Não dá para você colocar uma coisa fazendo a função de outra que não vai funcionar. E eu não posso ter de mim uma percepção muito maior do que aquilo que o Senhor me permite, da fé que Ele me deu para eu me analisar. Porque senão eu vou cair num erro muito grande, eu vou cair numa soberba sem tamanho, e eu vou olhar para mim, eu vou dizer assim, eu sou uma mão muito bem estruturada, muito bonita, muito forte, então eu não preciso de nada mais.
Só que somente com essa mão eu não consigo ouvir, eu não consigo enxergar, eu não consigo comer, eu não consigo fazer nada. Eu sou só uma mão. A mão, ela precisa do restante do corpo para que ela sustente e ela possa fazer a sua função. Então, quando eu passo a ter uma estima muito mais elevada sobre mim mesmo, sobre aquilo que eu sou, aquilo que eu faço ou que eu exerço no corpo de Cristo, a tendência é que, por essa estima elevada, eu comece a menosprezar os outros. E isto não é reino de Deus. Amém? Porque somos todos membros de um mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. E sem a cabeça, algum corpo funciona? Já dizia minha bisavó falecida, que Deus o tenha, e eu acho que muitos devem conhecer esse velho ditado, que quando a cabeça não pensa, é o corpo quem paga, né? Então logo aí a gente vê que um corpo sem a cabeça ele não funciona. E um corpo de Cristo, tendo a cabeça como Cristo, todos os membros devem agir de forma coerente com esta cabeça. E que forma é essa? Verso 6, vamos continuar aqui que a gente vai aprender alguma coisa. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Te pergunto. Claro que não precisa me responder e não vou perguntar para cada um aqui. Somos nós capazes de exercer todas estas funções aqui muito bem feitas ao mesmo tempo? Não. A gente pode tentar, a gente pode se esforçar e fazer o melhor que a gente pode. Isso eu tenho certeza que a gente procura e a gente busca dia após dia melhorar. Mas exercer todas essas funções, não tenho certeza. Pois cada um foi chamado para uma coisa. E o Senhor deu os dons para cada um, para que pudessem, cada um de nós, funcionar dentro desses dons. E assim também evitar certa desordem. Porque onde tem vários dons, um pode complementar o outro. Mas imagina se todo mundo fizesse tudo muito bem, a gente não precisava uns dos outros. Não ia se chamar corpo. Ia se chamar o indivíduo de Cristo. Porque aí eu sou bom em tudo, eu faço tudo. Então eu não preciso de você, você logo é bom em tudo e faz tudo, você também não precisa de mim. Para que unidade? Não precisa, né? Não precisa dependência de uns nos outros. Aí a palavra de Deus se tornaria contraditória, dizendo que é melhor que andemos em dois do que sozinho, porque quando estamos em dois, se um cai, outro ajuda a levantar. Aonde entraria isso aqui então? Se todo mundo fosse bom em tudo, eu não ia cair, eu não ia precisar de ninguém para me ajudar a levantar, né? Vocês têm toda a liberdade de discordar de mim e dizer que eu estou ficando maluco, mas se tem coerência, né? Vamos pensar junto a respeito disso? Verso 9, para a gente finalizar aqui. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É engraçado que, lendo aqui, me vem à memória Romanos 12, Romanos 12, Romanos 12, a gente ouve pregações, ouve palavras e mensagens, isso e aquilo, mas de um verso ou dois de dentro deste capítulo. E aqui gera-se uma mensagem de 1 hora e meia, que faz a gente viajar e sonhar dentro de promessas e promessas e promessas. Mas em muitos desses versos que a gente está lendo aqui, a gente não ouve falar. Muito disso que a gente está lendo aqui acaba passando despercebido, não é mesmo? E aqui a gente aprende dia após dia.
Talvez seja difícil, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Poxa vida. O pastor falou que era para eu compartilhar só com ele e com a igreja. Agora eu tenho que compartilhar com os outros também. Meus queridos, a Bíblia ensina isso. Compartilhar com aqueles que têm necessidade, não compartilhar com o pastor. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ao passo que a gente não ouve isso aqui numa pregação, a gente ouve, Deus vai te exaltar e vai te dar vitória, você não tem que esperar nada, é Ele que tem que fazer por você. Não é assim? Gente, vamos aprender, vamos ler isso aqui, vamos praticar em nome de Jesus. Isso aqui, verso 14. Quem quer aprender um pouquinho mais aqui e ficar mais confuso? Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. É fácil isso, não é? O camarada pisou no dedinho do pé ali, te xingou, te insultou até dizer chega. Não, mas eu tenho que abençoar ele, né? Poxa vida, é sério mesmo, Deus? É sério, tá aqui, tá escrito, não sou eu que tô falando. Aí aqui agora, no verso 15, é um pouquinho complicado para mim falar isso nesse momento, porque ontem eu vivi na pele isso. E é difícil administrar, mas a gente tem que aprender. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas como é que a gente faz isso quando acontece uma coisa em seguida da outra no intervalo de 1 hora, 2 horas de diferença? Então quer dizer, se eu estou chorando agora com aquele que está chorando e o outro chega perto de mim rindo, eu tenho que continuar chorando? Não, porque eu aprendi aqui no começo do capítulo que eu devo me apresentar como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então eu me coloco no lugar do meu irmão, eu o sirvo na sua alegria e na sua tristeza. Eu não estou mentindo para ninguém, eu não estou sendo falso com ninguém, eu não estou sendo hipócrita com ninguém, mas eu estou servindo aquele irmão naquele momento que ele precisa. Porque a hora que acabar o momento daqueles dois ali, esteja eu triste ou esteja eu alegre, a gente vai virar as costas, vai entrar no quarto, vai aplicar Mateus 6,6 e ali é o Senhor que vai nos sustentar. Porque enquanto a gente tem isso, esse sustento do Senhor, colocar isso aqui em prática fica por conta do Senhor também. Às vezes é difícil administrar, mas enquanto a gente lê, a gente aprende e melhora a cada dia. Verso 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, trate todo mundo igual. Relacione-se com todos, mesmo com aqueles que não podem te trazer benefício nenhum. Eu vou visitar uma igreja grande, nova e tudo, eu vou me relacionar primeiro com quem? Com o cara que cuida do carro lá no estacionamento ou com o pastor? A gente vai procurar tomar café com o pastor, porque é ele que vai poder me dar um lugar para pregar, um lugar para cantar, um lugar para isso, para aquilo. Mas a mocinha que está limpando o banheiro, que está te servindo água, malmente você dá um bom dia, boa noite. Tenham a mesma atitude para com todos. Não retribuam, verso 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Às vezes não dá, tem irmãozinho que força, eu sei, mas façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Isso está escrito em Deuteronômio 32, verso 35. Mas fulano falou mal de mim, mas eu saí de um lugar, de uma casa e tal, virei as costas e ali eu fui o assunto. Falou, meu Deus, minha cabeça chega a estar pesada de tanto que falou. Gente, está escrito aqui, a gente está lendo e aprendendo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Por que a gente vai se preocupar? Poxa, mas eu fiz um negócio com o fulano, eu vendi tal para o ciclano e não me pagou, não isso, não aquilo. Vai fazer o quê?
Ah, mas está causando mal aqui, está me caluniando, está me difamando e tudo. É mesmo? Vai se vingar? Vai responder na mesma moeda? Vai pagar o mal com o mal? Então a gente fecha isso aqui e para de aprender. Se são as nossas convicções, se é a nossa justiça e a nossa vingança, vamos em frente. Mas não cobre de Deus depois. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu li de novo, de propósito, para que fique bem fixado. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se estiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui finalizamos o capítulo 12 de Romanos, meus irmãos. E a gente vai avançando e aprendendo dia após dia, coisas que às vezes a gente ouvia, talvez até lia, não entendia, mas eu espero que a partir desta aula, a partir desta leitura, o Senhor possa clarear o seu coração, a sua mente, trazer um entendimento a todos a respeito desses assuntos. Amém? Espero que tenha sido edificante, claro para todos. E por favor, agora nesses poucos minutos, aqueles que quiserem compartilhar, interagir, perguntar, estamos abertos a isso em nome de Jesus.